Neste vídeo eu vou tratar um assunto muito delicado. Vou falar sobre o Papai Noel, o Pinheiro, e ver se isto que se faz hoje em dia é uma festa pagã ou não. Eu vou começar dizendo que o Natal é uma festa pagã que era realizada para deuses gregos. Jesus Cristo foi colocado nesta festa depois. Era comemorado o nascimento do sol no dia 25 de dezembro. Natalis Solis Invictus, que significa o nascimento do sol invencível. Jesus Cristo não nasceu no Natal, como dizem, ele nasceu em meados de provavelmente setembro, outubro. O Natal se tornou uma festa cristã para fins políticos por um decreto de Constantino no ano de 317 a 331 depois de Cristo. O Papai Noel só nasceu no ano de 371, foi quando nasceu Nicolau Bari, ou Nicolau Mira, que era um senhor generoso com as crianças. Ele foi o Papai Noel. Porém, naquela época ele era pequeno e verde, mais parecido com um gnomo, até 65 anos atrás, quando a Coca-Cola inventou o Papai Noel atual, e começou campanhas de propagandas mundiais para que a moda pegasse, e a moda pegou. Em nenhum lugar da Bíblia você encontra um mandamento, sugestão ou pedido que devemos comemorar o nascimento de Jesus, ainda que este fato seja motivo de grande alegria para a humanidade, como foi para os anjos, como está registrado em Lucas. Quando os magos do Oriente, que não tem registro bíblico de quantos eram, chegaram na casa onde o menino Jesus se encontrava, os presentes que eles ofereceram, ouro, incenso e mirra, foram oferecidos ao Senhor Jesus, aquele menino, e só adoraram a ele. Note o que a Bíblia diz. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Mateus capítulo 2, versículo 11. O Senhor Jesus Cristo deixou bem claro na Bíblia para todos os que realmente querem lembrar, comemorar ou prestar-lhe homenagem de forma correta. Ele disse, e tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo, isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Nós temos isto em Lucas capítulo 22, do versículo 19 a 20, o 19 e o 20. Ou seja, o Senhor Jesus pediu para lembrar, comemorar e anunciar a sua morte, até que ele venha novamente. Anos mais tarde, o apóstolo Paulo relembrou este mesmo mandamento e este momento do Senhor Jesus quando escreveu uma carta aos crentes da cidade de Corinto. Ele disse, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes. Fazei isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então, tudo isto está em 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 a 29. E que vamos dizer sobre a árvore de Natal?
Observado por quase todos os cristãos, o dia de Natal, que no Ocidente é comemorado em 25 de dezembro e no Oriente, como na Igreja Ortodoxa Russa, em 6 de janeiro, traz em si uma mistura de cultos pagãos e o desejo não muito puro que tiveram as autoridades da Igreja Romana de substituir festas pagãs pelo nascimento de Jesus, nosso Senhor. A primeira destas celebrações que tentaram cristianizar era a festa mitraica, ou seja, a religião persa rivaliza com o cristianismo naqueles dias. Ou seja, o nascimento do vitorioso sol, como já citei neste vídeo. Havia também várias outras festividades pagãs decorrentes do saltício de inverno, quando o sol começa a se aproximar da Terra no hemisfério norte, fazendo com que os dias comecem a ficar mais longos, com as Saturnálias em Roma, festa pagã com muitos excessos. Nesta festividade, permitia-se aos escravos terem os mesmos direitos que os seus senhores, e havia ainda os cultos solares entre os celtas e os germânicos. E como chegaram à data do Natal? Como é que estes homens e a religião tentaram ligar o nascimento do Senhor Jesus, porque esse é o significado do Natal, natalício, o nascimento dele, com a data que temos hoje? Existe uma pluralidade de datas sugeridas pelos eclesiásticos para a comemoração do Natal. Por exemplo, 2 de janeiro, 25 de março, 18 de abril, 19 de abril, 20 de maio e 25 de dezembro. Esta última surgiu como dia de Natal, pela primeira vez no calendário de Pilócalos, no ano de 354 da nossa era. A ideia de arranjar um dia para comemorar o nascimento de Cristo não existia na época dos apóstolos, que não tiveram também a preocupação de guardar a cruz em que o Senhor Jesus foi crucificado. E, por estas atitudes, temos de agradecer a Deus. Imagine se houvesse guardado a cruz de Cristo, que culto idólatra se faria hoje no mundo a essa tal Santa Cruz. Por quase 250 anos, os apóstolos e irmãos, depois deles, não se deram o trabalho de comemorar o nascimento do Senhor Jesus. Eles estavam preocupados em anunciar a razão da vinda dele e não o seu natalício, o seu nascimento, o que quase se comemorado certamente se tornaria um objeto de idolatria, tal como se vê hoje. O rei Ezequias teve que quebrar a serpente que Moisés erguera no deserto, pois ela havia se tornado um objeto de adoração. No ano 145, Orígenes, considerado um dos pais da igreja, repudiou a ideia de determinar um dia para a festividade do Natal, afirmando que queriam comparar o Senhor Jesus a um faraó. Foi nos dias de Hipólito, bispo de Roma, na primeira metade do século III depois de Cristo, que encontramos a primeira evidência histórica da celebração do dia do nascimento do Senhor Jesus. A princípio, ele escolheu a data de 2 de janeiro, enquanto outros preferiram as datas já mencionadas. Antes disto, 6 de janeiro era considerado o dia do batismo do Senhor Jesus por João, e acreditavam ser esta a data do nascimento espiritual de Cristo. Havia quem a celebrasse como a do seu nascimento físico. Entre os anos 325 e 354, transferiram a comemoração para o dia 25 de dezembro. Finalmente, no ano 440 depois de Cristo, entre tantas baboseiras que inventaram para justificar a fé em Cristo, oficialmente 25 de dezembro ficou registrado oficialmente como o dia do nascimento do nosso Salvador.
A proposta até parecia justa. Queriam cristianizar grandes festas pagãs realizadas neste dia. No entanto, para desfazer erros, criaram outro maior. Há um método mitológico que dizem ser capaz de calcular a data da criação como sendo 25 de março. Com este entendimento, os sábios calcularam que Cristo, a nova criação, o infante rei, o único intermediário entre Deus e o homem, também teria sido concebido nesta data. Logo, 9 meses depois, ou seja, 25 de dezembro, seria o Natal. A origem da árvore de Natal. A árvore de Natal é de origem germânica. No tempo de São Bonifácio, foi dotado para substituir os sacrifícios ao carvalho sagrado de Odin, adorando-se uma árvore em homenagem ao Deus menino. No carvalho sagrado de Odin, eram colocados presentes para que as crianças pegassem, fato parecido com o que acontece hoje na festa de Cosme e Damião, em que as pessoas oferecem doces e presentes à criançada, né? Odin era um deus mitológico germânico, chamado também de Wotan, ou Wotan. Era considerado o demônio do mundo. Tinha 2 irmãos, Vili e Ve. Segundo a lenda, Odin e seus irmãos mataram o gigante Ymir, e de sua carne formaram o mar. Dos ossos criaram as montanhas, dos cabelos fizeram as árvores, e do seu crânio a abóbada celeste. Fizeram ainda de 2 troncos de árvore o primeiro par humano, Ak e Ambla. Esta é uma explicação grosseira que o inferno usa para substituir os atos da criação que o nosso Deus realizou, tal como descrito em Gênesis, capítulos 1 e 2. A principal função divina a suposta função divina de Odin era de Deus da guerra. Trazia na mão a lança Gungnir, cujo golpe nenhuma força poderia conter, e montava o cavalo Sleipnir, que tinha 8 patas, e no qual cavalgou até um lugar onde tinha árvores, onde se sacrificou para si mesmo, pendurado por uma lança nesta árvore do mundo, uma grande árvore. Ele tinha ainda o dom de tomar múltiplas formas. Quando surgia como homem, adquiria as feições de um homem barbudo, coalho, usando um chapéu de abas largas, e se envolvia numa vasta capa. Como os santos romanos não conseguiam acabar com esta adoração fetichistas, trocaram a adoração à árvore do mundo pela árvore de Natal. Atualmente, o Natal é celebrado às mais variadas maneiras. A mais perversa é o sentido comercial que ele tomou, em que os comerciantes enfeitavam suas lojas, as prefeituras fazem o mesmo com as cidades, as famílias se reúnem, não para comemorar o nascimento do Salvador, mas para festejar o Natal com bebidas, carnalidade e tantas coisas mais. Para a comemoração do Natal, não é de hoje que várias ideias foram criadas a fim de tornar a celebração mais emocionante, ideias estas que dariam mais vida à festa de Natal. Coube a São Francisco de Assis a introdução do presépio no século XIII. Quanto à figura lendária do Papai Noel, ela deriva-se de São Nicolau no século IV depois de Cristo. Bispo da Ásia Menor, que, ao contrário da figura bonachona e barbuda do conhecido Bom Velhinho, era austero, porém com reputação de homem que fazia o bem e era generoso. Os compositores
alguns, sem o menor amor ao Senhor, fizeram lindas canções em que, ao ouvi-las, tem-se a ideia de que não existe problemas no mundo. No instante em que as famílias brindam, desejando Feliz Natal uns aos outros, do lado de fora das casas, todas decoradas, cada um competindo com a outra, na decoração, pessoas miseráveis continuam a trilhar os mesmos caminhos duros que já percorreram os seus ancestrais. Resta uma pergunta que responde a toda e qualquer indagação sobre se devemos ou não comemorar o Natal de Jesus. Será que o Espírito Santo se esqueceu de colocar na palavra de Deus a data ou qualquer orientação para que comemorássemos? Ou será que o que estamos fazendo é da vontade do Senhor? Ou será que Ele está cada vez mais triste com esta atitude? Uma coisa superficial, onde foi criado em cima de coisas pagãs, para dar um bom nome, um bom título, usando o Senhor Jesus, o seu nascimento. Não é a única coisa no mundo que traz esta característica. Portanto, tenhamos cuidado de seguir o que o diabo tem feito, planejado, arquitetado para entreter o mundo, usando coisas de Deus, objetos de Deus, coisas sagradas, mas com fins pagãs, fins nada moral, nada espiritual. E isto não aproxima as pessoas de Deus. Pelo contrário, se assim fosse, a cada ano, há quantos anos vem comemorando esse tal Natal, ninguém quer realmente se aproximar do Senhor Jesus. A humanidade se aproxima uma das outras na sua carnalidade, na sua falta de fé realmente em Deus, mas ninguém quer que este menino Jesus mude as suas vidas espiritualmente. Querem que mude simplesmente as coisas materiais para continuar em seus pecados, afastados de Deus. Então, que sentido realmente o Natal tem para essas pessoas, além do comércio, beber, comer, como diz o Senhor Jesus, para os dias de Noé, os dias de Ló, casar, dar-se em casamento, e é somente isto.